Olá amigos, bem-vindos ao ITOG, Instituto Teológico Online Grátis, tá? Nessa videoaula nós vamos falar sobre a primeira matéria que nós estamos postando aqui no YouTube, matéria de teologia, matéria de estudo, lembrando que é um estudo básico, lembrando que não é um estudo médio nem avançado, é um estudo completamente básico para aqueles que querem aprender um pouco sobre a matéria de bibliologia. Então, nesse vídeo aula você vai aprender sobre a matéria de bibliologia, que é a primeira matéria do ITOG como vídeo aula aqui no YouTube. Primeiro, o que é bibliologia? O que é bibliologia? Vamos entender primeiro o que significa esta palavra, esse estudo. Bibliologia é a doutrina, ou seja, a origem das escrituras da Bíblia. Então, quando você vai estudar uma matéria de bibliologia, você nada menos vai falar da origem das escrituras, ou seja, da mais conhecida Bíblia que está nas nossas mãos. Você vai conhecer a origem dela, como ela foi escrita, certo? Quantos livros ela é composta. Então, tudo que fala das escrituras é o estudo das escrituras. As Sagradas Escrituras é o livro mais notável e lido no mundo. É interessante, irmãos, que a Bíblia, como nós citamos o nome dela, e mais lá na frente vamos entender o porquê se chama Bíblia, ela é o livro mais notável e lido no mundo. Para você ter uma ideia, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela foi o primeiro livro a ser publicado no mundo. Vai vendo como é interessante, tá? A Bíblia, conhecida por nós como Bíblia, ela é conhecida também como Livro de Deus, Palavra de Deus, Sagradas Escrituras, mas todos nós o chamamos de Bíblia. Outra pergunta, quem escreveu a Bíblia, né? Você vê aí essa Bíblia na tua casa, que você lê na igreja, quando o pregador, ou o pastor, ou o ministro, ele pede para você abrir, você lê. Aí fica a pergunta, quem escreveu a Bíblia? Nós vamos saber agora. A Bíblia contém 66 livros, divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Então, é importante você entender que a Bíblia que é nas suas mãos, ela compõe um total de 66 livros. E esses 66 livros são divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento era antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir à Terra, e Novo Testamento após o Senhor Jesus Cristo vir à Terra. A Bíblia teve 40 escritores, tá bom? Então, quando alguém perguntar para você quantos livros tem a Bíblia, você vai responder 66 livros, dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E quantos escritores ela teve? Ela teve 40 escritores, tá bom? A Bíblia ela teve 40 escritores. E esses escritores escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, não escreveram deles mesmo, por eles. Eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, esses 66 livros, são considerados sagrados porque tem autoria divina. Então, a Bíblia tem 40 escritores. Porém, nem por ser um escritor, eu sou um autor, não é verdade? Então, eles são escritores, mas não são os autores da Bíblia. Ou seja, o autor. O autor da Bíblia é Deus. Deus é o autor da Bíblia. Os homens que foram usados por ele foi simplesmente para escrever, foram 40 homens. Mas o autor é o próprio Deus e o seu intérprete é o Espírito Santo. Então, homens escreveram, Deus é o autor, né, porque a palavra é dele, e o intérprete é o Espírito Santo. Ou seja, a gente só consegue interpretar a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, por revelação do Espírito Santo. Nenhum homem comum, nenhum homem natural pode pegar a Bíblia e ler e discernir e ensinar. Não. Somente homens que buscam o Espírito Santo e que leem a Bíblia por revelação do Espírito Santo. A origem do nome Bíblia, porque todos nós chamamos, né, de Bíblia, todos nós, minha Bíblia, mas por que Bíblia? Qual foi a origem do nome Bíblia?
A palavra Bíblia vem do plural biblion, que significa livros ou livretos. Então, Bíblia vem da palavra plural, da palavra original, biblion, que significa livros ou livretos. Então, por que veio a ser dado o nome Bíblia? Porque a Bíblia em si ela não foi escrita num período só. Ela levou um tempo muito grande para ser escrita, tá? Então, ela foi escrita em pequenos livros. Aí, foram pegados esses pequenos livros, e então, esses pequenos livros ou livretos, e então, juntou esses 66 livros, e veio, então, o nome Bíblia, aí o nome Bíblia. Outros nomes que é dado para a Bíblia, vamos prestar atenção. Ela pode ser chamada de Palavra de Deus, Escrituras de Deus, Sagradas Letras, a Lei, Escritura da Verdade, Palavra da Vida, Lei e Profeta, são todos os nomes que podem ser dados também, tá? E aqui, olha lá, Livro do Senhor, e aqui uma série de referências, versículos, se você quiser acompanhar na tua casa, cada versículo desse na frente dos nomes é onde ela cita, né? Então você pode procurar em Hebreus 4:12, que fala que é a palavra de Deus, em Êxodo 32:16, que fala que ela é a escritura de Deus, em 2 Timóteo 3:15, que fala que ela é a sagrada letra, e assim você pode procurar na tua casa, ler e acompanhar, para complementar esse estudo básico sobre, dentro da matéria de bibliologia, tá? O Antigo Testamento. Nós falamos aqui que a Bíblia, por ter 66 livros, divididos em dois, que são o Antigo e Novo Testamento, nós vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento, tá bom? Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, logo quando você abre a sua Bíblia, você vai encontrar os 5 primeiros livros. E que livros são esses? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros do Antigo Testamento são chamados de Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são chamados de Pentateuco. E esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, tá bom? Por divina revelação. Agora, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar os livros históricos do Novo Testamento. São 12 livros, tá? Que começa no livro de Josué e vai até o livro de Esther. São os livros históricos, livros que contam a história do povo de Israel na sua Bíblia. Você pode ler também e acompanhar. Depois dos livros históricos, vamos encontrar os livros poéticos. São 5 livros, né? Os poéticos são eles o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. São 5 livros poéticos das Sagradas Escrituras. E eu acho interessante que às vezes a gente olha o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e achamos que ele é o livro mais velho, né? Por estar em primeiro, mas não. O livro nem sempre, por a Bíblia estar por ordem, o outro que está em primeiro é mais velho que o segundo, não. Porque os historiadores dizem que provavelmente o livro de Jó tenha sido o livro mais velho das Sagradas Escrituras. Por que o livro de Jó? Porque Jó escreveu em um tempo que nem a lei ainda era ativa, porque ele nem cita sobre a lei. Muitos dizem que Jó escreveu no tempo ali dos patriarcas. Então o livro de Jó é um dos livros mais velhos da Bíblia Sagrada. E se encontra no meio da Bíblia, né? E é um livro poético. Temos também no Antigo Testamento os livros proféticos, tá? São 17 livros, os livros proféticos, que vão do profeta Isaías a Malaquias. Eles são subdivididos em 2 grupos. Primeiro, os profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. E segundo, os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Assim é composta a Bíblia no Antigo Testamento. Agora nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada e o Novo Testamento. Nós vimos as partes dela dividido no Antigo, os livros, como eles são chamados. Agora nós vamos ver ela no Novo, tá bom? Quando você abre sua Bíblia no Novo Testamento, você vai encontrar os 4 primeiros evangelhos citados: Mateus,
Lucas, Marcos e João. E esses 4 evangelhos são chamados de livros biográficos. Por que livros biográficos? Porque narram a história de Jesus. Então, são eles os livros biográficos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles relataram a vida terrena de Jesus Cristo. É por isso que é chamado de livro biográfico. Eles contaram a história da vida de Jesus aqui na Terra. Então, por isso é chamado de livros biográficos. Temos também no Novo Testamento os livros históricos do Novo Testamento. É o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, sua autoria foi o médico Lucas. Foi o Lucas que escreveu o livro de Atos. Ele narra a história da igreja desde o momento que Jesus se ascendeu aos céus. Provavelmente foi escrito em 62 a 63 depois de Cristo, tá bom? Então foi Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ele narrou, a história da igreja primitiva logo após que Jesus se ascendeu aos céus. Temos também no Novo Testamento as epístolas ou cartas, tá bom? São elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Lembrando que essas cartas, chamadas de epístolas, a maioria delas foram escritas pelo apóstolo Paulo, direcionado a essas localidades. Então, exemplo, epístola aos Romanos, ou carta aos Romanos, era Paulo escrevendo à igreja que se localizava em Roma. 1 e 2 Coríntios, era Paulo escrevendo aos Coríntios. Gálatas, era Paulo escrevendo aos Gálatas. Efésios, e por aí vai. Agora o livro de Hebreus, ele não... Alguns dizem que foi Paulo, mas não tem a certeza de quem foi o escritor do livro aos Hebreus. Temos também as epístolas gerais, ou seja, cartas gerais, que não foram destinadas a uma localidade, a uma igreja, e são elas, as cartas gerais, as epístolas gerais. Tiago, provavelmente quem escreveu foi Tiago, irmão de Jesus. 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João. Uma coisa muito interessante desse 1, 2 e 3 João é que esta é uma carta universal. São cartas universais lá do fim do Novo Testamento. Quando se fala Evangelho segundo escreveu João, então é os livros biográficos. E Judas, Judas também, não Iscariotes, é claro, que traiu Jesus, mas Judas também escreveu uma epístola geral. Os livros proféticos do Novo Testamento, quantos serão e qual será, hein? É um só, é o livro do Apocalipse, que vem do original. Apocalipse significa revelação. Ele é o livro da revelação, ele é o último livro que encerra o Novo Testamento, tá bom? Então, dentre 66 livros da Bíblia, nós aprendemos que são divididos em Antigo e Novo Testamento. Esses livros são 39 no Velho e 27 no Novo, tá bom? Só do Novo, 13 cartas foram Paulo que escreveu, e se encerra com o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, tá bom? Faça suas perguntas. Então, lembrando a vocês que esse vídeo aula é um vídeo aula, uma aula sobre bibliologia, simples, bem básica mesmo, para você ter uma noção acerca da matéria de bibliologia, uma noção da Bíblia que está em suas mãos, tá bom? Então é uma matéria bem simples, para aqueles que querem e desejam aprender, porque o nosso objetivo é ajudar. Então aqui você pode fazer as suas perguntas embaixo, tá bom? Pode deixar os seus comentários, fazer a sua pergunta. Eu queria saber sobre isso, sobre bibliologia. Eu quero fazer essa pergunta e nós estaremos respondendo com prazer, porque o nosso desejo é ensinar, mas cremos que o teu desejo tem que ser aprender. Então, se você perguntar, nós vamos responder e ensinar. Então, podemos continuar postando mais videoaulas sobre matérias. Então, essa foi uma matéria base de bibliologia dentro do ITOG, Instituto Teológico Online Grátis. E em breve nós estaremos postando mais matérias. A próxima matéria a qual vamos postar é a matéria acerca de hermenêutica, tá bom?
Então, muito obrigado, faça suas perguntas, divulgue, envie esse vídeo para alguém que está começando agora, que quer aprender um pouco sobre a sua Bíblia, tá bom? E nós iremos responder com prazer, tá bom? E estamos aí para ajudar, para a edificação do corpo de Cristo, independente da igreja. E agradecemos, tá bom? A vocês terem acessado esse vídeo e que você possa ter aprendido alguma coisa nessa matéria, tá bom? ITOG, Instituto Teológico Online Grátis. Muito obrigado.